Olá, amigos em qualquer parte do mundo. Sou o vosso amigo Euclides Cavaco para vos trazer mais uma emissão, mais um programa de Ecos da Poesia. A partir do Canadá para todo o mundo, com as minhas saudações muito cordiais, aqui os convido a ficarem comigo para mais uma hora de poesia, hoje, muito especificamente, com um tema que nos diz muito, já que faz hoje precisamente 380 anos que Portugal recuperou a sua independência da Espanha. Por isso mesmo é um dia festivo, é um dia alegre, é um dia que a história deveria recordar e que os portugueses em si deveriam recordar com muita intensidade, porque se não acontecesse o dia 1 de dezembro de 1640, obviamente que não teria acontecido nem o 5 de outubro de 1910, sabem a que me refiro, nem o 25 de abril de 1974. Portanto, tudo isto são páginas da nossa história, hoje que aqui iremos descrever, iremos passar, iremos comungar e partilhar com todos vós em qualquer parte do mundo. Mas como o nosso programa se preenche também de outros pormenores, e porque naturalmente os nossos ouvintes e seguidores ficam também penso que estamos a tentar recuperar de novo. Há um problema da internet, mas nós vamos saber se efetivamente o vídeo está a ser transmitido ou não. De qualquer modo, como o nosso programa se preenche de outros pormenores, é também aqui que vou trazer-vos alguns desses pormenores. Um deles é efetivamente o passatempo que prende muitos dos nossos ouvintes, muitos dos nossos participantes, e que aqui estão para responder. E é isso que aqui convido para já a ficar connosco, a dar-nos a resposta acertada ou não, para que eu saiba e nós saibamos que está aí do outro lado, em qualquer parte do mundo, a participar neste nosso programa Ecos da Poesia. Vejo já que estão muitos ouvintes neste momento, pelo menos já vejo aqui 77 ouvintes que estão ao redor desta mesa redonda que se chama Ecos da Poesia. Não é só por ser o Ecos da Poesia, mas sim por ser você, por ser eu, por sermos nós a manifestar as nossas raízes em qualquer parte do mundo que nos encontramos, particularmente porque esta voz da diáspora vai até si. Então, amigos, para não perdermos muito tempo e darmos certamente o tempo necessário aos nossos programas, às nossas partes que temos aqui, sobretudo esta parte da história, este apontamento histórico sobre o dia 1 de dezembro de 1640, que aqui quero hoje enaltecer, que aqui quero hoje focar, para que a nossa história continue a orgulhar-se de nós e nós continuemos a orgulhar-nos dessas páginas da nossa história. Mas vamos então ao passatempo de hoje. Aqui fica ele. E isto para vos dizer, tenho que dar uma pequena explicação prévia. Você, quando mete qualquer coisa numa caixa, numa mala, continua a apertar as coisas para cada vez caberem mais coisas dentro ou da mala ou de uma caixa. Portanto, continua a contrair as coisas até que possa elas ficarem mais pequenas e colocar mais coisas. O nosso passatempo de hoje é precisamente o contrário. Qual é a coisa que quanto mais contraímos, maior fica? O que é que será? Então, qual é a coisa que quanto mais se contrai, maior fica? Seja você a responder, aqui ficam as nossas linhas ao seu dispor,
através da internet e através do seu teclado e, naturalmente, do Facebook. Poderá responder com precisão ou não. A resposta é sua e será você que não tenha receio de responder, nem tenha tão pouco receio de enviar a sua mensagem, porque a sua mensagem irá ser lida no intervalo deste programa para que os nossos ouvintes e os nossos amigos espalhados pelo mundo saibam que estamos aqui nesta reunião através da internet e através do Facebook para chegarmos a todos os cantos da Terra. Então, amigos, o nosso programa de passado não teve assim tantas partilhas como eu desejaria, nem como eu pensava, mas mesmo assim atingimos mais de 1.100 visualizações. É verdade, mais de 1.100 pessoas viram o nosso programa. Não é que sejam todas ao mesmo tempo, pois seria impossível. Portanto, neste minuto estão a ouvir-nos 56 pessoas, mas é depois em diferido, porque há mais pessoas a ouvir-nos em diferido depois do programa terminar do que propriamente durante a emissão. Portanto, não tenha receio de rever, partilhar e dizer aos seus amigos: ouve este programa em que eu participei. Vê lá, ouve o meu nome, ouve a frase que eu disse, ouve a minha resposta ao passatempo, ouve o Euclides Cavaco com aquelas coisas que ele às vezes diz e não sei quantos. Portanto, aqui está o incentivo para partilhar, dizer aos seus amigos e fazermos com que este programa continue a crescer cada vez mais e cada vez chegue mais além. Devo dizer que em janeiro iniciaremos uma pequena reforma. Iremos reformatar um pouco um dos nossos programas para que ele seja feito ao gosto do ouvinte, com os pedidos do ouvinte, com as suas músicas. Iremos passar músicas dos artistas da sua preferência. E a partir de janeiro, eu anunciarei devidamente, a partir de janeiro, iremos então, um dos nossos programas irá ser dedicado a todos os artistas. A você também, que está aí desse lado e que é artista, porque o programa será feito a pedido dos nossos ouvintes. Permita-me então agradecer por estas 1.100 visualizações ao meu querido amigo Afonso Brandão, à Gracinda Coelho, ao Arlindo Silva, ao Nelito Marques e à sua Rádio Arte na Música, que retransmite este programa 2 vezes, também ao Luís Guerra e à Rádio Barreirinha, a todos aqueles que deixaram o seu gosto ou adoro, porque isso é também muito importante, é um incentivo para mim, e portanto, mas sobretudo àqueles que partilharam, muito embora não fossem muitos desta vez, mas merecem igualmente que eu aqui, com certa alegria, me expresse e diga os vossos nomes. Um deles é José Henriques, que partilhou e partilhou e partilhou. Muitas vezes. Obrigado, Zé. Extraordinário. É com pessoas como o meu amigo que este programa se faz. À Rosa Betancourt, à Madalena Serpa, ao José Matos e à Rádio Bar. Muito obrigado, amigos. Para aí, para a vossa rádio também. Ao Luís Açucena e à Rádio Sena. Para si, Luís, também. Um grande abraço e obrigado pela partilha. João Balsas e Lúcia Balsas, Paulo Lourenço, Lúcia Mendonça, João Furtado da Venus Creations. Obrigado, João, extraordinário. É sempre bom saber que tenho um amigo como o meu amigo aí em Toronto. Maria Amaral, Adélia Pereira e ainda Glória Ribeiro. Muito obrigado a todos vós. Devo dizer que tenho um amigo muito, muito forte, é o Afonso Brandão, extraordinariamente forte, porque vejam, nós em pouco mais de meia hora, vê este cavalo que está precisamente aqui no Terreiro do Paço. Está a vê-lo, não está? Assim por cima da minha cabeça, aqui assim, eu até o vou apontar aqui. O Afonso conseguiu pôr este cavalo em cima do pedestral
em pouco mais de meia hora. Portanto, vejam a fortaleza do meu amigo Afonso. Pôs lá aquele cavalinho tal qual ele está. Só queria que os amigos me dissessem quem é que está naquele cavalo, em cima daquele cavalo. Cuidado, cuidado, porque pode ser um pouco ludibriado pela estátua do cavalo. Eu pergunto quem é o cavaleiro? O cavaleiro que está, portanto, aqui nesta estátua equestre. Não é o passatempo, mas pode dizê-lo, eu terei muito tempo, muito prazer em divulgar quem acertar. Veja que estátua é. Devo dizer que a estátua do anterior cavalo tem a pata direita que é a esquerda. Esta é precisamente o contrário. Pode ver a pata direita. A outro cavalo é a pata direita é a esquerda. Portanto, é um bocadinho confuso, mas certamente quem sabe e quem passou aqui pelo Terreiro do Paço alguma vez recorda-se certamente deste pormenor. Vamos então agora, meus amigos, passar este apontamento de história, um apontamento que marca precisamente os 380 anos em que se deu um dos feitos mais nobres, mais célebres da história de Portugal, que foi a restauração da nossa nacionalidade do jugo dos castelhanos. Sem este heróico facto não existiam outras datas históricas, pois nós ficaríamos desde 1580 na posse e no jugo dos castelhanos. Vamos começar pelo princípio para vos dar um preâmbulo da história, como se desenvolve toda esta história até chegarmos aos 60 anos do jugo espanhol e depois à nossa restauração. A morte, e após a morte de Dom João III, que viu morrer os seus 10 filhos, Dom João III e sua esposa, criaram ou tiveram 10 filhos que morreram todos eles. Por não ter sucessor ao trono, é seu neto Dom Sebastião que herdou o trono de Portugal com apenas 3 anos de idade. O que causou uma necessidade enorme e um período residencial até que ele tivesse idade suficiente para poder assumir o trono. Então, a primeira regência do trono, devido a ele ser apenas uma criança, foi atribuída ao seu tio-avô, à sua avó, aliás, Dona Catarina de Áustria, e em seguida ao seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, arcebispo de Lisboa e arcebispo emérito de Évora. E em 1568, Dom Sebastião, então, ascende ao trono com apenas 14 anos de idade. Muito jovem, elevado pela enorme ambição dos nobres da época, Dom Sebastião organizou e comandou pessoalmente a triste e louca expedição contra os mouros em África. Tendo, como sabem, como a nossa história reza, tendo desaparecido completamente na malograda batalha de Alcácer Quibir. Dizem-se muitas lendas, contam-se muitas histórias, mas ninguém sabe ao certo se Dom Sebastião teria desaparecido, se teria morrido. Curiosamente, eu tive um amigo meu que é versado em história, é um historiador e, portanto, é licenciado em história e diz-me, o amigo Euclides não sabe, mas sei que o meu amigo, como gosta tanto da história, vai saber o que aconteceu a Dom Sebastião. Isto passa a palavra porque não está nos livros da nossa história. Que Dom Sebastião, sendo primo do rei de Espanha, o rei de Espanha consegue trazer Dom Sebastião para Portugal e Dom Sebastião, os restos mortais do rei Dom Sebastião foram secretamente sepultados em Portugal. Não sei se é verdade, não sei se é lenda, se é história, mas esta foi a que o meu amigo Chico, um senhor versado em história, licenciado em história, me contou que encontrou
estas narrações históricas e que me revelou a mim. Portanto, continuando a nossa história, aos 24 anos precisamente, quando tinha 24 anos, no dia 4 de agosto de 1578, dá-se então esta grande e fatídica batalha de Alcácer Quibir. Dom Sebastião então desaparece sem deixar descendentes. Eu não digo morreu ou não morreu, porque não tenho esses dados históricos e eu, como um homem amante da história, tenho também saber colocar as minhas palavras historicamente. Sabemos, porém, que aqui, na Batalha de Alcácer Quibir, morreram mais de 9.000 portugueses e muitos milhares ficaram prisioneiros. Entre eles, a grande figura, a grande senhora que todos nós conhecemos, de António Prior do Crato. E já iremos falar dele posteriormente a este pedaço da história. António Prior do Crato, contam-se muitas lendas, muitas histórias. Diz-se que ele teria sido muito inteligente para dizer então aos marroquinos que não pertenceu ao ataque de Alcácer Quibir, mas tão só era apenas um pobre mendigo. Se é assim, a história não conta, mas conta-se como lenda, provavelmente. Então, Portugal fica sem rei, e o seu rei tão desejado que, tendo portanto, tomado as rédeas do governo e do trono, de novo o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, com 66 anos de idade. Já muito doente, mas mesmo assim, foi aclamado rei de Portugal a 28 de agosto de 1578. Mas, infelizmente, veio a falecer 2 anos depois. Portugal entra então numa nova crise sucessiva e é aclamado rei de Portugal, então aqui, curiosamente, Dom António Prior do Crato, que era neto de Dom Manuel I e que tinha também pretensões à coroa de Portugal. Mas o seu reinado durou tão pouco, que foram apenas 33 dias de reinado, porque Espanha e os reis de Espanha retaliaram e vieram então mover uma batalha, diversas batalhas, mas uma delas chamada a Batalha de Alcântara, que derrotou completamente António Prior do Crato e as suas tropas nesta Batalha de Alcântara. Tendo então Filipe II, seguidamente, depois de ter esta vitória nas suas mãos e tendo ganho poder, Filipe II de Espanha, seguidamente, assumindo então o reino de Portugal. Assim, Portugal perde totalmente a sua soberania. Filipe II de Espanha tornou-se então Filipe I de Portugal e passou a governar o reino. Os seus sucessores foram, respectivamente, Filipe II de Portugal e Filipe III de Portugal, respectivamente, seu filho e seu neto, que formaram então a nossa, ou a tão nossa, porque faz parte da nossa história, então a dinastia filipina que dominou Portugal durante os 60 anos. E é nesta sequência destes 60 anos de obscuridão histórica que a restauração da independência, mais precisamente a restauração de Portugal como país soberano, é levada a efeito com um golpe de Estado, mas revolucionário, ocorrido precisamente faz hoje 380 anos, no dia 1 de dezembro de 1640, chefiado por um grupo designado os 40 Conjurados, chefiados por um grande senhor, um grande impulsionador da revolta, que foi João Pinto Ribeiro, a que se juntaram mais de 120 aristocratas portugueses de todo o país, que tomaram então parte
nesta revolução. Aqueles nobres portugueses que tinham ficado presos e destituídos de quase tudo que tinham no desastre de Alcácer Quibir, mais precisamente os seus filhos, os seus netos, os órfãos, que nada podiam fazer e nada puderam fazer antes, vieram então aqui lutar contra o diferente destino de Portugal. E assim esta crise dinástica, cuja sorte tinha imposto o domínio de um rei castelhano sobre os destinos de Portugal, iria terminar. Depois de ter sido dado então a última reunião no palácio de Dom Antão de Almada, uma figura muito conhecida da nossa história e que é também um destes 40 fidalgos, hoje conhecido como o Palácio da Independência, por essa razão. E todos conhecem ali perto da igreja de São Domingos, do Largo de São Domingos, onde fica de facto o Palácio da Independência. Os conjurados invadiram então o Paço da Ribeira, no Terreiro do Paço, onde se encontrava a vice-rainha de Portugal, Margarida de Saboia, ou mais conhecida pela Duquesa de Mântua, e o seu secretário-geral, Miguel de Vasconcelos. E é sobre esta figura que rodeia toda esta revolução e todo este momento histórico do dia 1 de dezembro de 1640. Então, nesta invasão enorme, grande, poderosa, prenderam a Duquesa de Mântua e executaram Miguel de Vasconcelos, que foi depois atirado pela janela. O seu corpo foi profanado e deixado ao abandono. É neste momento preciso que aclamam rei de Portugal Dom João IV, o Duque de Bragança, como o primeiro rei da quarta dinastia, ficando assim restaurada tão importantemente a nossa independência e soberania. Dom João IV, que era também um dos pretendentes ao trono, nasceu em Vila Viçosa a 19 de março de 1604 e morreu em Lisboa a 6 de dezembro de 1556, muito jovem, tendo sido sepultado então no mosteiro de São Vicente de Fora. E aqui, meus amigos, termina este grande momento da nossa história. 60 anos do jugo espanhol e depois então mais 27 anos à espera que a Santa Sé e o mundo reconhecesse a independência de Portugal. Portanto, só apesar da insistência de Portugal, só a 1 de janeiro de 1669, o Papa Clemente IX reconhece a restauração da independência de Portugal. E aqui, graças a uma grande figura da nossa história, que foi o Padre António Vieira, que era confessor de Dom João IV e, curiosamente também, foi embaixador de Portugal junto à Santa Sé para advogar a causa da independência. É, portanto, ao Padre António Vieira que se deve este reconhecimento que a Santa Sé dá em 1669 à independência e à soberania portuguesa. E assim, amigos, este pedaço de história que acho que é importante, seria importante para todos nós, porque para quem sabe celebrar a nossa história, para quem quer celebrar a nossa história, esta é efetivamente uma das causas muito importantes, um dos momentos muito importantes que nos orgulha e que hoje, dia 1 de dezembro de 1640, nos dá este grande prazer de reviver esta página linda da nossa história. Vamos ouvir 4 temas nesta primeira parte. Um deles será Amanhã Triunfal, um poema que escrevi há muitos anos e que digo também aqui para, de facto, celebrar este momento da história que aqui acabo de vos contar. Manhã Triunfal. Depois,
seguidamente a consequência desta manhã triunfal, Alcácer Quibir, precisamente esse rei tão desejado que os portugueses ainda esperam ver voltar numa manhã de nevoeiro, ele aqui está tão bem presente num dos meus poemas e dito por mim neste poema que vos irei oferecer. Depois, as nossas memórias do Império. Nós fomos de facto um império quase sem limites. E orgulha-nos a história, orgulham-se os portugueses e os nossos vindouros quando um dia, ao lerem a história dos nossos antepassados, dos nossos descobrimentos, das nossas possessões a além-mar e de tudo aquilo que orgulhou e escreveu a letras de ouro a nossa história, certamente que eles ir-se-ão orgulhar também. E finalmente, nesta primeira parte, um tema cantado pelo meu querido amigo e grande cantor João Pimentel, um tema que escrevi, que tem por título Raízes. E são essas raízes que nos prendem a esta Portugalidade que eu aqui apregoo e não só, aqui a manifesto de uma forma muito intensa e que partilho com todos vós. Vamos então, meus amigos, para os poemas desta tarde. Fique então ainda com a possibilidade de nos responder ao passatempo e de deixar a sua mensagem. Eu agradecia que não tentassem chamar-me, por favor, porque confunde um pouco aqui o nosso programa. Há pessoas em linha a chamar telefonicamente através do Facebook. É um pouco complicado para mim, sobretudo que não tenho hoje aqui o meu técnico e não sei se vai obstruir. Portanto, agradecia que deixassem mensagem, escrevessem, mas não tentassem chamar. Por favor, está bem? Tenho pelo menos 3 chamadas em linha e eu não posso atendê-las, por enquanto. Portanto, escreva a sua mensagem que ela será dita aqui. Vamos então partir para os nossos poemas. Entretanto, aqui peço a sua atenção para este primeiro que celebra, eleva mais alto este momento histórico do dia 1 de dezembro de 1640. A restauração da nossa independência na manhã triunfal do 1º de dezembro de 1640. Manhã de insigne menção, honrosa, que aqui lembro, que ilustra a restauração no 1º de dezembro. Dom João Pinto Ribeiro e alguns fidalgos sem medo dirigiram-se ao terreiro de manhãzinha bem cedo. Prendem primeiro a duquesa de Mântua sem ter duelos e executam com destreza o Miguel de Vasconcelos. Expulsaram sem clemência espanhóis em debandada. Estava a nossa independência finalmente restaurada. Pela mão destes heróis põe-se fim à opressão do poder dos espanhóis, dando reino a Dom João. Junta-se o povo no paço, nessa manhã triunfal, e elege naquele espaço novo rei de Portugal.
A nossa história contém 1000 vitórias, mas também não poderá omitir a grande perda fatal que enlutou Portugal lá em Alcácer Quibir. El rei Dom Sebastião, em desmedida ambição, com seu povo em divergência, move a guerra sem sentido, que nos custou ter perdido nossa honrosa independência. Nesta batalha homicida, quem não perdeu nela a vida ficou preso em cativeiro. Mas Portugal a chorar esperava el rei voltar em manhã de nevoeiro. Mitos a nutrir história deste feito sem vitória, mas de um povo esperançado que aguardou sempre com fé ver voltar numa galé o seu rei tão desejado.
Sinto vibrar o meu peito quando, com todo respeito, o seu nome pronuncio. Em desmedida alegria, meu ser todo se extasia com ostentação e rio. É muito forte a raiz que me prende ao meu país e dá estro à minha musa, que mantém acesa a chama deste filho que te ama, por seres minha pátria lusa. Nasci aqui, nesta terra onde cresci, e com orgulho vivi neste país imortal, que é minha vida. E no meu peito palpita a minha pátria bendita, que se chama Portugal. Que é minha vida, e no meu peito palpita a minha pátria bendita, que se chama Portugal. Tens um povo aventureiro que no mar foi pioneiro de heróis e descobridores, altaneiro e arrojado, no mar nunca navegado, sem medo de adamastores. Ufa na minha nossa história, por tantos feitos de glória, muitas vezes triunfar. Teu passado é sempre novo, serás para teu nobre povo sempre nosso Portugal. Nasci aqui, nesta terra onde cresci, e com orgulho vivi neste país imortal, que é em minha vida, e no meu peito palpita a minha pátria bendita, que se chama Portugal. Que em minha vida, e no meu peito palpita a minha pátria bendita, que se chama Portugal. Pois é. E depois deste intervalo, um intervalo em que eu fico aqui a descansar por detrás sem som, não é? Posso dizer nada, porque senão é um caso muito sério. É assim, amigos, que esta primeira parte se completou com estes temas. Mais uma vez, eu agradecia muito mesmo que não ligassem nem pelo Skype, nem pelo Facebook. Escrevam a mensagem. Em janeiro iremos ter essa possibilidade. Em janeiro, quando renovarmos um dos nossos programas, que irá ser ao gosto do ouvinte, e depois o ouvinte pode mandar a mensagem pelo Facebook, pode chamar pelo Facebook, pode chamar pelo telefone, pode chamar pelo Skype, depois não tenho problema, mas agora este programa está desenhado para ser apenas e só uma hora de programação com estes poemas, com temas muito específicos dedicados, como este hoje da restauração da independência. Portanto, pedíamos esse favor. Eu gosto muito que participem e façam parte deste programa, mas, portanto, se todos cooperarmos, ficamos assim mais entendíveis dentro deste
deste sistema. Por isso mesmo, vamos então ler as mensagens e ler as respostas daqueles que nos ligaram e que nos deixaram a sua mensagem. É lindo. É só através disso que os nossos programas podem chegar mais além. Escreva. Manda a sua mensagem. Responda. Diga que está aí. Mas, sobretudo, partilhe com os seus amigos, porque os nossos ouvintes que depois nos ouvem em diferido são ainda muitos mais que levam aos milhares este nosso programa ser visto por todo o mundo. Portanto, obrigado a todos aqueles que gentilmente partilham estes programas. Obrigado a todos vós. Vamos então para as nossas mensagens. A primeira vem-nos de Cristiano Oliveira. Olá, Cristiano. Um grande abraço para si. Creio que está no Brasil. Não sei qual é a terra, mas um abraço para si. Depois, nosso amigo e grande senhor do fado, Lúcio Bamonte. Grande abraço, meu amigo. Força. Lúcio, no programa passado, o meu amigo esteve aqui presente entre todos nós. Milhares de pessoas, centenas de pessoas em todo o mundo a ouvirem a voz deste grande senhor que é Lúcio Bamonte. Um abraço para si, Lúcio, até Lisboa. Creio que está em Lisboa neste momento. Eu não vou dizer a Casa de Fados onde está, porque senão as pessoas vão todos lá, não é? Mas para a próxima eu digo. Madalena Maria Serpa. Olá, boa noite, boa tarde, amigo. Belo cenário por detrás de si. Também estar consigo e ouvir essa sua linda voz e poemas. Boa noite, amigos à volta do mundo. Já me encontro aqui no meu assento, na minha frente, no lugar número 1. Obrigado, Madalena. Sim, senhor. Um abraço para todo mundo, já que a nossa amiga Madalena, ouvinte e naturalmente seguidora assídua, está aqui sempre presente connosco. Um abraço. Agora, Maria Amaral. Boa tarde, amigo Euclides. Viva Portugal. Sempre. 1º de dezembro. 1º de dezembro, nacional, viva a pátria querida, bendito Portugal. Obrigado, Maria Amaral. Para si também, um dia feliz. Francisco Carola, boa noite, bom programa, muita saúde, um grande abraço para si também, Chico, aí da margem sul de Lisboa. Eu vou beber água, que falei muito e depois agora já sabe como é que é. O meu querido amigo Manuel Barreto, boa noite, Euclides, ilustre poeta, já estou sentadinho para assistir a uma lição de história. É verdade. Aqui concordo consigo, Manuel. É de facto uma história para todos nós. Nós somos parte dessa história. E a nossa Portugalidade faz-nos estar aqui, mesmo distante, na diáspora, no mundo. Nós somos firmes, portugueses firmes, a recordar estes dias, estes momentos e estas páginas de ouro da nossa história. Obrigado, Manel, e por estar connosco também. José Bárbara, muito boa noite, meu amigo. Foi em 1640 que chegámos à independência. Pusemos fora os espanhóis, mas em 1966 eu trabalhei com eles e ainda hoje lá tenho muito boas memórias de amizade, sem dúvida. Eu nunca discordei com nada. Isto não está em causa o povo, está em causa a política e eu não me quero alargar muito nisso porque isto são mais assuntos políticos. E a coragem dos espanhóis, e tenho muitos amigos espanhóis, e a coragem dos portugueses é essa que está aqui em destaque. A coragem destes 40 conjurados portugueses não era político. E veja que depois os 120 que se seguiram, nenhum deles era político. Eram apenas portugueses dos 4 estados, com Portugalidade profunda, que chegaram aqui e disseram: não, isto é a minha terra. E então cada um, não, como se costuma dizer, cada macaco no seu galho. E então vão lá para o vosso galho que nós
ficamos cá com o nosso. E foi assim, não tenho nada contra nenhum espanhol, nem contra ninguém no mundo, porque não sou racista de qualquer coisa, nem pela cor, nem pela religião, nem pela forma de vida, nada, absolutamente. História é efetivamente o que nos fez. Nós somos história, nós somos pedaços dessa história. E por isso, o que aconteceu e que não pode ser mudado, aconteceu. E é isso que se chama história. João Sério, estou em direto. Abraço Euclides. Estás muito sério, João. João, então não é preciso estar tão sério. Assim um sorrisozinho fica-te muito bem. Eu sei que és um rapaz muito sério, mas um sorrisozinho. Um abraço para ti, João, e para a tua família. Francisco Manuel Jordão, desde Luxemburgo, mais uma vez. Hoje quer ser um dos primeiros. Belo tema que nos enche ainda mais de alegria. Dessa alegria de ser português, Dom João IV, o nosso grande restaurador, esse Alibaba e os 40 conjurados, não são os 40 e tais, não digo o nome, que expulsaram. Eu tenho a certeza que o Jordão sabe o que é que eu quero dizer, não é? Os Alibaba e os 40 conjurados, claro, expulsaram os espanhóis, usurpadores, restauradores dos usurpadores, restauradores que nos foi roubado o nosso abraço, Euclides. Um grande abraço para si também, Francisco. Mais uma vez, nosso Francisco Carrola, qual é a perna direita do cavalo de Dom José? Atenção, eu sei qual é, que é a outra que não é. Hã? Eu sei, que já lá fui ver, até tirei uma fotografia para confirmar. Mas esta não é, esta é ao contrário. Veja lá o cavalinho, o meu amigo Chico, veja lá bem o cavalinho e quem é que está em cima do cavalinho, que era isso que eu tinha procurado, está bem? Um grande abraço, Chico. António Mendes, bem-aja, amigo Euclides Cavaco, é com grande satisfação que estou a participar no seu programa, neste dia conhecido entre nós. E vou-lhe dizer, meu querido amigo, que falámos sobre a história de Santo António de Arnilha. Recorda-se? Recorda, com certeza. O meu amigo é também um historiador e tenho um programa preparadíssimo para sair, e eu não vou dizer o título agora, mas é um programa em que eu vou chamar a atenção do meu querido amigo e de todos os seus amigos, porque vamos falar de Santo António de Arnilha. Está bem? Um grande abraço para si até a Vila Real de Santo António. Maria Amaral. Cavaleiro, penso que é Dom Afonso Henriques. Não é não. Não é o Dom Afonso Henriques, andava sempre a pé. Era um homem que não queria lá cavalos. Andava quase sempre a pé. Não é. É um rei de Portugal. Ele também é. Dom Afonso Henriques também era, mas pronto. Ora bem, Luís Salsa, Luís, história, linda história, parabéns. Olha, Luís, recebi hoje um tema teu muito bonito que gravaste sobre o Natal, que irei partilhar também com os nossos ouvintes, com os teus seguidores, com os teus fãs, nos próximos programas de Natal. Irei fazer uma série de programas de Natal e tu lá estás com o Natal do ausente. Recordas-te que gravaste e que agora foi feito em vídeo pelo nosso amigo Afonso Brandão. Irá ser parte dos nossos programas de Natal. Obrigado, Luís. Um abraço para ti. Lúcia Falcão, parabéns pela distinção e apreço pela pátria que tanto ama, assim como a sua bela e valorosa história através dos séculos, que nos enche de orgulho. Grande capacidade de transmitir tão generosamente. Só pode vir de um enorme reconhecimento e afetuoso de um português de alma e coração, genuínos. Bem-haja. Obrigado para si, Lúcia, também. Eu tenho muita consideração por si também, pode crer. Nós perdemos assim um bocadinho o contacto, mas recordo-me das grandes lições e das grandes frases e do grande intercâmbio cultural que se gerou entre nós. Oxalá que ele volte a acontecer. Um abraço para si até Lisboa. Conceição Batista, como sempre,
o melhor que há. Parabéns, Sr. Euclides Cavaco, pelas suas excelentes intervenções. Para si também, poetisa. Conceição é uma poetisa que lê e declama poesia. Em janeiro iremos tê-la aqui também nos nossos programas, porque o programa irá ser preenchido com toda a gente que queira participar neles. Irá ser um programa de 2 horas para toda a gente. E depois então já podemos falar pelo Skype, pelo Facebook, etc, etc. José Rodrigues, muito boa tarde, meu querido amigo Euclides Cavaco. Os respectivos participantes, votos de um bom programa para todos. Um abraço da cidade de Brampton, Canadá. Para si também, Zé, um grande abraço. Obrigado por ser um dos presentes sempre em cada programa. Edith Molina Bravo, adoro ouvir as histórias e a história de Portugal. Obrigada pela oportunidade, caro amigo. Obrigado também, pintora. A Edith é uma pintora que me pintou em caricatura e que tenho aqui guardado religiosamente. Há muitos anos, nós também perdemos um bocadinho o contacto, mas a Edith fez o favor de me pintar em diversas posições, que ainda guardo aqui religiosamente também no meu estúdio. Obrigado, Edith. Muito prazer em estar connosco. Maria José Antão Rosa. Boa noite, poeta. Obrigado por lembrar a nossa história. Obrigado para si também, Maria José. Arlindo Silva. Boa noite, amigo Euclides. Bom programa. Obrigado, Arlindo. Um grande abraço. Gracinda Coelho. Magnífico relato sobre a história de Portugal. Resposta ao passatempo. Será o buraco. Não. Essa é para outra. Obrigado, Gracinda. Um abraço para si, Gracinda, grande senhora da formatação. Vimos aqui poemas formatados pela Gracinda. Paulo Lourenço, uma grande lição da nossa história de Portugal. Obrigado para ti, Paulo. Um abraço sempre. Maria José, será o balão? Também não é, Maria José. Também não é. Francisco Manuel Jordão, um amigo Euclides frisou, e muito bem, a nossa Portugalidade. E afirmo deste orgulho que nós somos. Nobre povo, nobre orgulho, sem verdade, sem vaidade. Deste orgulho que somos, nasceu a nossa Portugalidade. Claro, muito obrigado. Nada me pode roubar ver o orgulho de ser português. Iremos sabê-lo na segunda parte. Poemas que nos falam então dessa profunda Portugalidade que nos faz ser este povo que nós somos. Obrigado, Chico. Francisco Rosa Betancourt, boa noite, amigo. Nem me lembrou a cabeça e está muito misturada. Agora já estou aqui, beijinho para si, para a Dona Mavilde e com saudades para todos. Obrigado para si também. João Manuel Zagal, abraço Euclides, bom programa. E para ti, João, já hoje tínhamos assim passado brevemente um feliz aniversário, porque hoje é o dia do teu aniversário. Feliz aniversário até a Seixo de Mira, onde te encontras. José Urbano Alves, abraço. Olá, amigo Euclides. Parabéns mais uma vez por nos transmitir tantos momentos, lindos momentos históricos do nosso Portugal. Hoje, sem dúvida, é. Obrigado, Zé. Para si também. É um prazer grande saber que está aí desse lado e que faz parte deste nosso programa. Já Barbas, lindo vídeo dos monumentos feitos por Gracinda Coelho, descrito por Euclides Cavaco. Estou muito contente por assistir. Obrigado, Zé. Um abraço para si, até à guarda. Maria Amaral, lindo. Adorei, parabéns, lindo, amigo Euclides. Viva Portugal, beijinhos. Afonso Brandão, boa noite, Euclides. Amigo Euclides, boa noite, boa emissão. Um abraço para si. Sem o amigo Brandão, aquele cavalo não estaria onde está. Portanto, eu já lhes disse isso. É um homem mais forte que eu conheço. Conseguiu pôr aquele cavalo lá em cima daquele pedestral em meia hora. Portanto, vejam quão forte é este meu amigo Afonso Brandão. Um abraço para si, Afonso, e até amanhã. Já a perna direita de cavalo é à esquerda. Era, mas esta não é. Ok? Portanto, eu só queria saber quem é o rei que está lá. Sem dúvida, hoje é um dia histórico para todos nós, portugueses, e envio os nossos parabéns por este seu excelente programa, relembrando a nossa história de Portugal. Um abraço, José Urbano Alves. Muito obrigado, meu querido amigo José Alves.
ok? Muito obrigado, aprecio muito, muito as suas palavras. Maria Clara Marmelo, com muita alegria e entusiasmo, que estou mais uma vez a ter com a atenção presa e ao viver cada vez mais com intensidade este seu programa que com muito aprecio. Obrigado, Maria Clara, muito obrigado por participar também. Sim, senhor Dom Francisco Manuel Neves Jordão. É, de facto, o cavaleiro é Dom João IV, rei de Portugal, primeiro rei da dinastia, rei hoje em questão, aclamado no dia 1 de dezembro de 1640. Certíssimo, esse é o rei que está em cima daquele cavalo. João Sério, Dom José, não é? Era, mas correram com Dom José, não sei porque, penso que o Marquês de Pombal, que andou por lá com uma certa influência, mas depois o meu amigo Afonso Brandão, que tem uma capacidade de força, agarrou, tirou aquele cavalo e pôs lá o cavalo que era para o dia de hoje, que hoje o Terreiro do Paço significa mais Portugal que nunca, porque foi ali, naquele preciso local, que renasce Portugal. Portanto, obrigado ao meu querido amigo Afonso Brandão. Manuel Jorge, boa noite, amigo Euclides. Bom programa, abraço. Para ti também, um grande abraço, meu querido amigo. Obrigado, é um prazer muito grande saber que estás aí. E ainda, finalmente, esta última mensagem de Afonso Brandão, Grande Jordão, que acertou. Então, terminamos assim com as mensagens de hoje. Não vou ler as outras mensagens de quem chamou, porque não dá para poder fazê-lo, mas vou convidar-vos a esta segunda parte deste nosso programa com mais 3 poemas magníficos que fazem parte desta nossa essência de ser português. Um deles é nobre povo audacioso. Nós somos audaciosos. Nobre povo audacioso. Então iremos ouvi-lo. Depois, o símbolo da pátria. Este símbolo que nos carrega, que nós levamos para todo lado e que representa a Mãe Pátria em qualquer lado do mundo. E depois, a terminar, este poema, todos os poemas que escrevi, que tive o prazer de escrever, e dizer aqui também, este último, que é este povo que nós somos. É um prazer, é uma glória sermos este povo que nós somos. E que, criticados ou não, e muitas vezes eu disse este poema centenas de vezes em muitos lados, em muitas casas de espetáculo, em muitas casas de fado, e houve muitas vezes em que alguém me disse: não, nós não somos tudo isso. Mas eu retaliei dizendo: sim, nós somos isso, porque os séculos passaram por nós, mas nós temos o brio, o prazer de recordarmos com saudade, com integridade e com portugalidade a nossa história, que é tão nossa. Por isso mesmo, nunca me envergonho, nem jamais me envergonharei de recitar os poemas com a mesma portugalidade que eu tenho feito ao longo de quase 50 anos. E é assim, amigos, que vos vou deixar com estes poemas e com um abraço de amizade. Até à próxima sexta-feira, com mais um tema que irei anunciar e que fica, entretanto, à vossa mercê de divulgarem este programa para termos mais gente a ouvir o nosso programa na próxima vez. Então aqui fica o meu abraço de amizade, de despedida, com um até sempre, até sexta-feira, se Deus quiser. Fique bem, cuide-se, porque é muito importante para todos nós. Um abraço de muita amizade para todos vós, em qualquer parte do mundo, onde quer que se encontrem.
Nobre povo audacioso, grande e cheio de nobreza, qual orgulho majestoso desta gente portuguesa. Nobre povo audacioso, de 8 séculos de história, de um passado sumptuoso, digno de grande honra e glória. Nobre povo audacioso, que enfrentou muitos tormentos, cruzando o mar tenebroso nos magnos descobrimentos. Nobre povo audacioso, nas batalhas sempre heróis, que num ato corajoso expulsou os espanhóis. Nobre povo audacioso, como Pessoa e Camões, cujo gênio talentoso é eco nas gerações. Nobre povo audacioso, no conceito mais profundo, que se mostrou valoroso em toda a parte do mundo. Que potestade emanada pela nossa heroica bandeira, quando ao vento desfraldada representa a pátria inteira. Vermelha e verde na cor, ao centro a esfera armilar, o escudo com primor, 5 quinas a adornar. Verde a esperança encerra, o vermelho é a acessão do sangue dos que na guerra lutaram pela nação. Esfera designa ao globo das descobertas vitória, dando ao mundo um mundo novo, qual padrão da nossa glória. Os castelos são tesouros de grande simbologia, das batalhas com os mouros a atestar soberania. Sobressaem genuínas na bandeira nacional o símbolo das 5 quinas, as armas de Portugal. Nós somos de Viriato Lusitano, descendentes de heróis e heroínas. Nós somos de Afonso, o soberano, herdeiros da pátria das 5 quinas. Nós somos oceanos e as marés, onde ousado navegou o nosso Gama. Nós somos marinheiros e as galés, que deram ao império a grande fama. Nós somos a aventura e a coragem, sem medo de qualquer damastor. Nós somos o padrão dessa viagem que passou para além do bujador. Nós somos os heróis de 1000 facetas, descobridores do mar sem fim, a majestade. Nós somos a voz desses poetas que rimaram gênio luso com saudade. Nós somos as estrofes de Camões,
orgulhosos do presente e do passado. Nós somos o eco das gerações que com alma deram vida e berço ao fado. Nós somos as memórias do Infante, de Anes, Magalhães e de Cabral. Nós somos este povo fascinante desta pátria que se chama Portugal. Nobre povo audacioso, grande e cheio de nobreza, qual orgulho majestoso desta gente portuguesa. Nobre povo audacioso, de 8 séculos de história, de um passado sumptuoso, digno de grande honra e glória. Nobre povo audacioso, que enfrentou muitos tormentos, cruzando o mar tenebroso nos magnos descobrimentos. Nobre povo audacioso, nas batalhas sempre heróis, que num ato corajoso expulsou os espanhóis. Nobre povo audacioso, como Pessoa e Camões, cujo gênio talentoso é eco nas gerações. Nobre povo audacioso, no conceito mais profundo, que se mostrou valoroso em toda a parte do mundo. Através do Facebook, às terças e sextas-feiras, às 21 horas de Portugal e 16 do Canadá, transmitidos em cadeia com outras rádios de expressão lusófona no mundo. Se ainda não faz parte do meu círculo de amigos no Facebook, envie o seu pedido de amizade, a fim de facilitar a sintonia dos programas. Farei uma breve análise da idoneidade do pedido e darei a minha resposta logo que possível. O objetivo destes programas é divulgar em língua portuguesa a nossa poesia, música, cultura e a nossa tão peculiar e tão nobre história. Aqui reitero o meu convite para participarem e partilharem estes programas, a fim de, em conjunto, levarmos mais além a propalação dos nossos valores intrínsecos, através deste espaço radiofónico e videográfico, com a apresentação deste vosso amigo Euclides Cavaco.